Ninguém é perfeito. Nós não estamos acabados. Nós não somos 100% perfeitos e nem santos de nós mesmos. É um processo contínuo de conhecimento desse Deus que mudou as nossas vidas. Certa vez o presbítero Clodoaldo me disse: Esaú, nós temos cada dia errar menos, pecar menos, porque todo dia nós pecamos. É natural nós pecarmos, é natural, é do ser humano isso. Também deveria ser natural confessarmos os nossos pecados e deixarmos os nossos pecados, que Deus apagará as nossas transgressões e nos dará força novamente a caminharmos este caminho de santidade e santificação. A terceira característica que nós percebemos no chamamento ou na chamada de Moisés está em Êxodo capítulo 3, no versículo 4. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E Moisés disse: eis-me aqui. A terceira característica da vida de Moisés para uma liderança eficaz, podemos expressar da seguinte forma: todo líder que quer ter uma vida e uma trajetória de sucesso tem que ser sensível à voz de Deus. Sensibilidade à voz de Deus. De nada adianta ter tantas graduações, ter conhecimento de diversas áreas do saber humano, se não se tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. É melhor um jovem sábio do que um rei velho que não se deixa mais admoestar. De nada adianta as graduações se já perdi a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. O mais importante não é ter expressividade no falar. O mais importante não é ter uma oratória expressiva. O mais importante não é ter um vocabulário rico, profundo e variado. O mais importante é ter a capacidade de ouvir e ouvir bem a voz de Deus. Senhor, eu não sei falar, Senhor, mas sabe ouvir. Já está bem. Eu sou pesado de língua e de boca, Senhor. Tu sabes que eu não tenho a facilidade de me expressar, mas tu tens a sensibilidade no ouvido. E ele disse: eis-me aqui. É a voz de Deus que nos dá orientações, instruções, estratégias para vencermos as pelejas. É a voz de Deus que nos alimenta, que nos direciona, que nos impulsiona. É a voz de Deus que é o norte da igreja de Jesus Cristo. Se eu não tiver sensibilidade de ouvir a voz de Deus, estarei fadado à perdição eterna. Vejam os exemplos, Davi e Saul. Davi, errando, ouvia a voz de Deus, consertava a sua vida. Saul inventava uma desculpa. Saul queria a glória dos homens. Davi estava preocupado era com a glória de Deus, para a exaltação do nome do próprio Deus. Uma outra característica que nós percebemos na vida de Moisés está em Êxodo 3, 10 e 11. Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 11. Deus dizendo a Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus estava chamando Moisés para uma tão grande responsabilidade. A característica que percebo aqui é que Moisés tem humildade e sinceridade para reconhecer suas limitações.
Moisés tem como líder humildade e sinceridade para reconhecer as suas limitações. Senhor, por acaso eu tenho um grande exército para arrancar o teu povo do Egito? Senhor, qual é o exército que eu tenho disponível para pelejar contra os egípcios e libertar o teu povo da escravidão? Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe das impossibilidades que estão à nossa frente, à nossa volta. Mas Deus, através da vida de Moisés, Ele nos convida a confiarmos nele, porque Ele está conosco. Moisés, tu não tem um exército de carne, mas o meu exército está à tua disposição. Eu sou o Senhor dos exércitos que tiro o meu povo da terra do Egito. Ele diz: nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. O Senhor vai pelejar por vocês e vocês se calarão. Aceitemos o chamamento de Deus. Temos limitações, mas temos um Deus que pode todas as coisas. Conversando com Amaury, ele me disse, Amaury Oliveira, ele me disse: não basta ter todo o conhecimento, tenha contato com quem tem conhecimento. Não basta nós termos todo o poder, tenhamos contato com quem tem todo o poder, o nosso Deus que criou os céus e a terra. Moisés não estava interessado simplesmente em ser conhecido e reconhecido como libertador de Israel, mas em como ele tiraria o povo de Israel do Egito. Moisés não atendeu o chamamento de Deus com orgulho, com o sentimento de que ele seria o grande libertador de Israel. Ele estava preocupado como é que ele tiraria o povo de Deus lá do Egito. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo de número 32, que o povo havia transgredido contra Deus. Havia feito um bezerro de ouro e estava adorando ao bezerro. Diz a Bíblia que Deus informou a Moisés que Moisés estava no monte falando com Deus, e o povo pensou que Moisés já estava morto. Então Deus disse para Moisés: eu vou destruir o teu povo que tu tirou da terra do Egito. Deus disse assim para Moisés: eu vou destruir todos eles e farei de ti uma grande nação. Moisés, naquele momento, aconselha o nosso Deus a voltar atrás nesta palavra, de modo que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter dito isso. Deus voltou atrás naquilo que ele disse. Moisés disse: Senhor, este é o teu povo, que o Senhor tirou da terra do Egito. O que vão dizer os egípcios? Que o Senhor conduziu o teu povo para o deserto e lá mataram o teu povo? Moisés não estava preocupado com o seu nome, mas com o nome de Deus diante dos homens. Moisés não estava preocupado com a grandeza da sua chamada, ele estava preocupado com a grandeza da fama do nome do Deus a quem ele conheceu. O mais interessante e que produzirá grandes efeitos não é quem eu sou, não é quem você é, mas o que Deus é através de você. O mais interessante que produzirá grandes efeitos não é quem você é, mas o que Deus é através de você. Qual a imagem de Cristo que eu demonstro? Quantas pessoas me veem? Será que elas veem Cristo? Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós também. Nós representamos Jesus Cristo. Qual é a imagem que as pessoas veem de Cristo em nós? Temos a responsabilidade de
sermos liderados por Jesus Cristo, de sermos conduzidos pelo seu Espírito Santo. Pois nessa empreita de representarmos a Cristo, temos alguém que podemos contar, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. A última característica que trago nesta noite, que nós podemos ver na vida de Moisés, é um líder que tem a autoridade de Deus. Um líder que tem a unção de Deus na sua vida. A unção de Deus é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao ser humano para que ele realize obras que sem a unção ele não consegue realizar. Sem a unção, tudo fica sem efeito. Sem a unção, a palavra é vazia e sem endereço. Sem a unção, a gama de conhecimentos causa enfado e desinteresse dos ouvintes. Mas nós nos equivocamos e damos o valor da unção, do qual valor ela não tem. A unção não é sinônimo de salvação. A unção não é sinônimo de salvação. Jeú foi ungido por Deus para exterminar a casa de Acabe. Contudo, Jeú era um homem idólatra, adorava outros deuses. A unção não é sinônimo de salvação. Saul era um homem ungido de Deus, contudo, não tinha o Espírito Santo de Deus habitando dentro dele. A unção de Deus não é a pessoa do Espírito Santo, é o poder de Deus na vida do homem. Quando Paulo diz que o fruto do Espírito ele não fala de unção. Ele fala de características da personalidade de Jesus introjetadas em nós. Ele não fala de poder e unção. Quando Jesus disse, aprender de mim que tem unção, ele não disse isso. Aprender de mim que tem sabedoria suficiente, não disse isso. Aprender de mim que tem todo o poder para fazer maravilhas e prodígios, ele não disse isso. Ele disse, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. A unção de Deus não muda caráter, dá ênfase ao caráter do homem. A unção de Deus não é sinônimo de santidade, não é sinônimo de comunhão com Deus. A unção de Deus na vida do homem não é sinônimo de que aquele homem é um verdadeiro